boa noite. A gente iremos falar um pouco sobre capacidade de carga nos solos. O grupo é composto por Edson, Emerson e Wagner. Bom, para a engenharia civil, o estudo da capacidade de carga do solo ela se torna o material principal de uso para suportes de carga ou estrutura que induzem esforços. No entanto, a determinação da capacidade de carga dos solos é um dos problemas mais importantes para os profissionais de engenharia que atuam na área da construção civil, pois ela demanda um certo cuidado, principalmente para o desenvolvimento de projetos de fundações. No Brasil, o método de investigação de solo comumente empregado é o CPT, ou vulgarmente denominado de sondagem à percussão. Mediante a sondagem, obtém-se variadas informações, tais como o perfil do solo, a existência ou não de um lençol freático, as características do solo, e é possível ainda fazer a determinação da resistência do solo à tensão. Nisso, o que seria a capacidade de carga no solo? Bom, antes conceitualizando sobre o tema capacidade de carga no solo, como ilustrado na imagem à direita, ela ilustra-se um aspecto de uma fundação superficial em forma de sapata, em que observa que a força Q aplicada na sapata, ela vai gerar uma pressão no solo, decorrente da força aplicada na sapata, e nisso o solo ele vai responder com uma reação limite, que seria a tensão de ruptura, que pode denominar como, de acordo com a imagem, essa PR. Nisso, conceitua-se genericamente de toda essa parte de capacidade de carga no solo. Mas o que seria em si a capacidade de carga no solo? A capacidade de carga no solo, ela pode definir como a pressão de contato máximo entre a fundação e o solo, que não deve produzir ruptura posteriormente no solo. Nisso, por que a capacidade de suporte ou carga do solo é necessária? Bom, a estabilidade da fundação ela depende de dois critérios. Primeiro, em si, a capacidade de suporte do solo sobre a fundação. E segundo, o assentamento do solo sobre a fundação. Nisso, pode também denominar essa parte de assentamento como recalque, onde recalque ou adensamento é um termo muito utilizado na engenharia civil para designar o fenômeno que ocorre quando uma edificação ela sofre um rebaixamento devido ao adensamento do solo sobre a fundação, que no qual ela pode ser conhecida também como recalque diferencial, que o grupo que irá falar sobre o tema de recalque irá explanar um pouco sobre o que é o recalque diferencial. Nisso, existe, portanto, duas condições independentes da estabilidade a serem atendidas, uma vez que a resistência ao cisalhamento do solo fornece a capacidade de suporte e as propriedades de consolidação que irão determinar o recalque. Nisso, existe falha da capacidade de carga no solo, que também estaria ligada aos recalques, que nisso seria a falha de cisalhamento geral, onde a falha de cisalhamento geral é caracterizado por um mecanismo de ruptura, bem definido como uma superfície de ruptura, que ela vai do bordo da fundação à superfície do terreno. Antes de haver a ruptura, ela irá emitir um sinal que observa-se com o levantamento do solo na superfície, já de acordo com a imagem. Bom, aqui a pressão que está sendo impulsionada sobre o solo em relação à fundação. Nisso, o solo ele vai responder com uma forma de expulsamento, e nisso, essa forma de expulsão ela vai gerar com que a superfície ela irá ter uma caída aqui em relação ao peso ou tipo, sendo um prédio ou alguma coisa do tipo que irá gerar uma pressão no solo. Nisso ele vai tombar e quando ele tomba, ele vai fazer com que haja um levantamento da superfície. Já em relação ao gráfico recalque versus carga, que é recalque versus pressão, ele apresenta um bom comportamento, visto que para valores crescentes de carga, ela ocorre pequenos deslocamentos, até que a ruptura ela aconteça de forma repentina e de maneira drástica, onde
Esse tipo de falha ela ocorre com mais frequência em fundações rasas e em solos com poucos complexíveis. Já a falha de cisalhamento por punção ou por puncionamento, ela já é a oposição da de ruptura generalizada. A ruptura por puncionamento não é facilmente observada, onde ela observa que com o acréscimo constante de carga, irá ocorrer uma movimentação vertical descendente, já de acordo com a imagem, em relação às setas, na formação descendente. Nisso, ela vai ter como resultado ou uma resultante de compressão do solo, abaixo da fundação. Nisso, como ela é diferente da de cisalhamento generalizado, ela não irá emitir nenhum sinal e também não sofrerá nenhuma movimentação externa. Nisso, ela, quando é impulsionado a pressão no solo em relação à sapata, ela não sofrerá movimentação na sua superfície, e sim só na sua fundação. Já, já em relação ao gráfico recalque-carga, ela já é muito diferente tanto da local quanto da generalizada, onde ela não sofre muito tantas interferências como as outras sofrem. Nisso, esse tipo de ruptura por funcionamento é um tipo de solo pouco competente em relação aos outros tipos de solo, onde esse tipo também ele é típico em estacas e também em estacas de tubulões com pequenos diâmetros. Já a falha de cisalhamento local ou a falha de cisalhamento localizada, ela é considerada ela é um modo de ruptura de transição entre a generalizada e a de funcionamento. Ela só é bem definida exatamente abaixo da fundação, onde existe a formação de uma cunha. Seria em relação a esse desenho aqui, que é a expulsão em relação à pressão que o solo está sofrendo diante da pressão que está sendo exercida naquele tipo de solo. Nas bordas das fundações, mas a superfície de ruptura ela não chega à superfície do terreno, diferente da generalizada. Somente com grandes valores de deslocamentos verticais, vai fazer com que possa chegar a observar com que sofra uma expulsão, que irá fazer com que ela irá ter a mesma caída que a generalizada, e nisso ser mostrado que ali está acontecendo alguma coisa em relação à expulsão quando sai na superfície. Onde pode observar que, embora menos evidente que a generalizada, ela só observa um aumento no solo, porém sem que haja rotação da fundação, já causado pela diferença dela ser um tipo de ter uma forma de formação cunha, né? Visto que o gráfico de recalque pressão ou recalque carga pode dizer que, por não apresentar uma tensão de ruptura bem definida, diz que ela apresenta uma ruptura local, sendo um comportamento característico de solo com baixa resistência, onde ocorre com mais frequência em sapatas mais profundas, areias fofas e argilas moles, estacas com grande diâmetro. Em relação ao gráfico recalque-carga, ele vai explanar um pouco sobre em relação a um dos métodos que é utilizado para correção da capacidade de carga do solo. Seria ligado à correção de placas. E nisso o Edson ele vai falar um pouco agora sobre como determinar a tensão admissível do solo. Olá, pessoal, uma boa noite a todos. Dando continuidade aqui ao trabalho, eu vou falar um pouco sobre tensão admissível do solo. A gente entenda como calcular essa tensão admissível, começamos pelo conceito prévio, que Emerson acabou de explicar, que é a capacidade de carga. Resumindo, é basicamente a tensão ou carga que vai levar o solo à ruptura, ou seja, a gente vai dividir essa capacidade de carga por um fator de segurança, para que quando a gente for fazer o nosso dimensionamento de fundação, para essa nova tensão, que é menor que a capacidade de carga, que é a tensão admissível. Nessa fórmula aqui temos a tensão admissível, que nada
nada mais assim do que a capacidade de carga, que é representada pelo sigma R, dividido pelo fator de segurança. E esse fator de segurança, ele vai depender de acordo com o método que você está obtendo a sua tensão. Isso tudo ele está presente na norma. A NBR 6122, ainda vou falar um pouco mais sobre a frente. Ela traz alguns métodos, os três principais são prova de carga sobre a placa, métodos teóricos e métodos semi-empíricos. Eu vou fazer uma breve introdução sobre esses métodos na parte teórica, para a gente entender mais ou menos o seu funcionamento. Começando aqui pela prova de carga sobre a placa, que é feita em loco. É basicamente, como vocês conseguem ver na figura aí, é uma placa de aço. Elas são aplicadas carga, que geralmente são com prensas hidráulicas. Tem outros métodos também. São aplicadas em estágios, certo? Ou seja, eu aplico uma carga na placa. Vocês conseguem perceber nessa figura aí, eles têm medidores de tensão e medidores de deflexão. Então, eu aplico uma carga, aí vou verificar qual recalque que está causando no meu solo, ou seja, o quanto que o meu solo está deformando com essa carga. Depois eu vou aplicar outra carga, que aí eu vou verificar também essa deformação. Com isso, eu já consigo gerar um gráfico, que é a de pressão por recalque, ou seja, o quanto de pressão que eu estou colocando e o recalque que eu estou tendo no solo. Depois de vários ensaios como esse, assim, percebeu-se que existem dois tipos de ruptura, que é a ruptura local. Vocês conseguem ver aí no gráfico, ela não tem uma boa definição. Acontece principalmente em areias fofas e argilas mole. Aí nós temos também a ruptura geral, que é aquele que é é bem mais definido, e ele ocorre principalmente em solos arenosos, compactos e argilas rígidas e duras. Nesse método, nós utilizamos o coeficiente de segurança igual a 2. Já os métodos teóricos são aqueles que vão dar formulações através de conhecimento teórico de mecânica dos solos para determinar a sua capacidade de carga. Com isso, nós temos diversas formulações. Em destaque, eu trago essas quatro, que é a Terzagh, Meyhoff, Skipton e Visick. Pronto, eu foquei no método de Terzagh, mas na literatura tem diversas formulações. Então, ele supôs que se eu aplicar uma carga em uma fundação, em um solo qualquer, essa carga ela vai deformar uma cunha por função abaixo da fundação. Essa cunha ela vai causar empuxos laterais nessa região 2, que por sua vez vai levar o deslocamento para a região 3. Isso ele vai formar uma superfície de ruptura bem sucedida. Ou seja, o solo ele vai romper por tensões cisalhantes nessa superfície de ruptura e, através dessas análises, chegou a uma seguinte formulação. Nessa fórmula em cima, a gente pode dividir a fórmula em três partes, que é uma parte está ligada à coesão, uma parte está ligada à sobrecarga e uma parte está ligada sobre o atrito do solo. Para esses métodos teóricos, a norma ela determina que o fator de segurança seja igual a 3. Ou seja, a minha tensão admissível vai ser a capacidade de carga, que eu vou calcular através desse método, dividido por 3. E aqui dos métodos, os métodos semi-empíricos são aqueles que vão correlacionar outros ensaios com resistências do solo. Eu trouxe aqui os três principais correlações nacionais, que é as que mais são utilizadas. Como vocês podem perceber, nessa fórmula já encontramos a tensão admissível direto, tanto na correlação 1, 2 ou 3, ele já dá a nossa tensão admissível. Pronto, agora o Wagner ele vai dar uma introdução nas NBR. Por motivo de saúde, Wagner ele não pôde apresentar o trabalho, mas dando continuidade aqui, esses métodos que eu expliquei, eles são da NBR 6122 de 2010. A NBR ela foi atualizada em 2019, é uma norma bem extensa. A NBR ela trata de uma das etapas mais importantes de qualquer construção, é o projeto e execução de fundações que está relacionado, né, à capacidade de carga do solo. A própria ABNT ela relaciona uma lista de outras 27 normas que estão assim ligadas, né, que são indispensáveis para o cumprimento dessa. Eu destaquei aqui 5 delas, que é amostras de solo,
que é a preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização, determinação do limite de liquidez e determinação do limite de plasticidade, sondagem de simples conhecimento com SPT, que está relacionado ao método semi-empírico, e a prova de carga direta sobre o terreno de fundação, que é o procedimento. Por isso, é fundamental que você tenha acesso à NBR e domine muito bem, pois você vai ter que aplicá-la em todas as obras. Pronto. E como foi visto, né, no decorrer do trabalho, a capacidade de carga é de extrema importância para a engenharia civil, pois sabemos assim que as características do solo tornam-se mais fácil a análise do seu comportamento, assim favorece a determinação da fundação que você vai utilizar para suportar os esforços da edificação que você está projetando, e nenhum dos métodos de determinação, né, de capacidade de carga é matematicamente perfeito, pois os solos eles são de uma variação imensa, gerando assim uma faixa de erro nos métodos apresentados. Logo, assim, com relação aos métodos que foram vistos aqui no trabalho, pode-se concluir que existem entre eles os mais precisos que outros, como foi o método semi-empírico e a prova de carga sobre placa. Estes eles apresentam um melhor resultado referente aos métodos teóricos. E, por fim, nós temos aqui as nossas referências, caso alguém tenha alguma dúvida. E, no final, não se esqueça, né, de dar aquele joinha, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receber vídeo novo.